Fala aí, pessoal do ExpressaCast. Hoje a gente está iniciando aqui mais um episódio do nosso quadro de entrevistas, né? O Expressa Gente, né? Para priorizar, né? Fazer jus a nossa missão, que é chamar as pessoas que querem o mesmo que a gente, né? Para a gente conseguir expressar o máximo de conhecimento que a gente tem e poder compartilhar diversas ideias aí. E lembrando que a ideia não é mostrar a verdade absoluta, né? A ideia é compartilhar o que a gente sabe, né? Compartilhar os aprendizados e continuar se desenvolvendo aí. Vocês estão acostumados com o Rafa fazendo as entrevistas, né? Mas hoje eu que vou começar, né? Eu chamei um grande amigo meu aí que o digital proporcionou, que é o Gabriel. Ele aí está na área da psicologia, psicoterapeuta. Fala bastante também sobre os arquétipos voltados para a masculinidade. E o foco principal que a gente vai falar hoje é sobre relacionamentos, né? Vamos aproveitar que ele está abordando muito isso aí nos canais de conteúdo dele. Então, mano, sem pressa, sem filtro, se apresenta aí e bora gerar conteúdo. Bora. Queria agradecer o convite aí, Luiz, um cara que eu acompanho no Instagram também, admiro o trampo, admiro a disciplina, né? Enfim, um perfil que eu aprendo bastante também. Eu sou o Gabriel Kanashiro, eu sou aqui de São Paulo, capital, da Zona Oeste de São Paulo. Eu sou psicoterapeuta, sou pai, sou marido e eu trabalho, né, nos meus canais de comunicação é, um conteúdo voltado para relacionamentos e para questões relativas à masculinidade. Então, como o Luiz falou, eu abordo também, não é hoje o meu foco, mas sobre o tema sobre os arquétipos masculinos especificamente. E hoje em dia eu tenho me debruçado bastante sobre os relacionamentos, a masculinidade e a paternidade, porque eu acredito que o homem ele tem um impacto na sociedade muito grande e esse impacto ele pode ser tanto catastrófico quanto muito edificante. E a minha ideia, o meu intuito é promover reflexões e promover caminhos de construção de masculinidades que sejam mais íntegras, mais virtuosas, que sejam mais bondosas. Eu acredito que isso vai transformar a vida de muitas pessoas, né? Existe uma transformação pessoal que acontece com o homem e essa transformação pessoal ela vai refletir na sociedade como um todo, vai refletir nas famílias, vai refletir, enfim, né, no homem enquanto profissional, no homem enquanto pai, enquanto irmão, enquanto marido, enfim, enquanto amigo também. Então esse é o meu o foco do meu trabalho aqui. E é isso, me apresentei, eu tenho uma clínica, né? Eu atendo presencialmente aqui no bairro de Pinheiros, de São Paulo, e atendo online para o Brasil inteiro e para fora do Brasil também. Então é isso, minha apresentação breve, e é isso. Agradeço o convite, mano. Ótimo, cara. Eu que agradeço a honra de você estar aqui. E para a gente começar, né, se adentrar em relacionamento e a masculinidade, é necessário a gente se atentar, né, cara? Porque hoje em dia eu creio que é até mais fácil da gente atender os nossos deveres. Só que ao mesmo tempo, tem pessoas que inventam algumas coisas ali, fica tomando paliativo para deixar isso de lado, Hum. sabe? Eu não sei se tem a mesma visão. E eu queria até citar um pouco do seu conteúdo aqui, aquilo que você fala sobre os elementos, né, da natureza e como a gente pode adentrar isso, né, fazer uma semelhança com os temperamentos, né? Uhum. Porque se não houver movimento nenhum, se não houver esforço nenhum, a força de cada um dos elementos, né, o fogo, a água, a terra, ela não vai ter sentido, Sim, né? E mano. dentro de um relacionamento, o homem ele precisa estar bem psicologicamente para a família dele ficar bem psicologicamente e ele seguir trabalhando e trazendo o conforto, trazendo a servidão, sabe? E um caminho que a gente precisa trilhar é esse de fazer o dever e querer fazer o bem, né? Fazer as coisas da melhor forma possível e atingir a grandeza, sabe?
A Uhum. gente não vai atingir o nível perfeito, mas vai atingir um nível de equilíbrio, sabe? Sim, mano. Concordo, concordo. É, eu gravei um vídeo esses dias que não saiu ainda, vai subir no meu YouTube nos próximos dias, que Ó, fala sobre a necessidade da gente se abrir para uma dimensão da vida que é o universo interior, principalmente nós homens. Então a gente culturalmente, a gente é ensinado a fazer movimentos muito para fora, né? Enfim, o trabalho, o lazer, os amigos. E esse movimento para fora, ele pode se tornar algo muito automático e de modo muito impessoal. Quando eu digo impessoal, eu estou me referindo a gente fazer as coisas sem saber o porquê tá fazendo, sem entender as nossas motivações, sem entender o que a gente quer, o que a gente busca. Como se a gente estivesse só seguindo um roteiro do que é ser homem ou do que é a vida, no fim das contas. Certo? Então, essa realidade para fora de nós, geralmente nós como homens, a gente é mais incentivado a se debruçar sobre ela e a entender como ela funciona. Mas existe todo um mundo interno, certo? Um mundo interno onde existe muita coisa. Então, quando você fala em buscar equilíbrio, buscar autoconhecimento, buscar a grandeza, é uma grandeza, sobretudo, uma grandeza interior, uma grandeza de virtude, uma grandeza moral, uma grandeza desse universo mesmo. E parte dessa grandeza, ela necessariamente vai passar pelo autoconhecimento, certo? E dentro desse universo do autoconhecimento, a gente pode se referir a certos movimentos internos de diversas formas. E uma dessas formas é através da linguagem simbólica, certo? Então, eu, né, tem um grupo que a gente participa, que a gente troca informações, a gente faz, se incentiva, enfim, troca é, vídeo de treino, enfim, né? E lá a gente tava nessa discussão sobre os símbolos. Você ia falar alguma coisa, mano? Desculpa. eu só comentei, né, que é um registro ali da jornada, né? A gente está documentando o aprendizado. Sim. Mais para frente a gente pode até falar sobre esse grupo e eu dizer qual que é o meu intuito ao criar esse grupo. Mas voltando aqui para o tema, então, né, nesse grupo a gente estava discutindo a respeito dos elementos da natureza. Que esses elementos, eles nos servem como um recurso simbólico para a gente poder entender certos movimentos interiores masculinos. Não só masculinos, mas movimentos humanos, no fim das contas. E esses elementos da terra, né, da natureza, que são a terra, a água, o ar e o fogo, eles têm ligações com movimentos humanos interiores que a gente dá o nome de temperamentos. Então, temperamentos que eles se aproximam mais de características que se assemelham às características do fogo, né? Outros da água, do ar e da terra, assim sucessivamente. E para cada um deles a gente dá um nome, que são os 4 temperamentos básicos, que é o melancólico, fleumático, sanguíneo e o esqueci agora, colérico e o colérico, certo? Então é isso. Parte desse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ele ganha muito se a gente puder olhar para dentro e poder identificar certos movimentos internos. Só que isso ganha mais força, ganha maior espaço interior se a gente puder nomear esses movimentos internos. E nomear esses movimentos internos, eles podem se facilitar se a gente usar dessa linguagem simbólica, né? Enfim. Não sei se eu respondi sua pergunta, falei pra caramba aqui, mas Não, é respondeu. isso. É isso. Eu fiz uma entrada aqui no que você tinha falado e aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Daí eu andei pesquisando também, andei ouvindo o que você tinha falado outra vez, né? E com certeza dá para encaixar aqui, porque eu também queria falar dos temperamentos, né? E hoje em dia, dentro de um relacionamento, o que as pessoas costumam falar? Ah, lidar com fleumático é uma coisa assim, entendeu? Ah, lidar com um colérico é uma coisa desse jeito, negativa. Ou é muito forte, ou é muito fraco, ou é muito frio, sabe? Uhum. E muitas vezes a gente vai precisar deixar isso aí de lado,
né? Porque a maturidade ali dentro de um relacionamento, né? Aliás, você hoje é casado, já tem filho, eu Uhum. ainda não sou casado, né? E já tenho um relacionamento há 4 anos, né? E pô, hoje em dia eu vejo que eu amadureci demais. E um ponto que a gente pode colocar aqui, e falando sobre os temperamentos, é que a gente vai ter que deixar de lado esse orgulho de, ah, não, eu sou um pouco mais ignorante, eu sou um pouco mais egoísta. Então é por isso que eu não dou atenção naquele momento ali, Uhum. né? Então isso aí vai deixar de existir. Entendeu? A gente vai ter que entender que precisa amadurecer, precisa entender o outro lado da pessoa, criar essa empatia e continuar os dois andando juntos, entendeu? Cada um amadurecendo, crescendo na vida da forma que está buscando, sabe? Uhum. Sim. E o mundo lá fora, cara, parece que o pessoal pensa assim: ah, vamos assinar um contrato aí de 6 meses. Aí se a gente cansar, a gente para e fica por isso mesmo. Uhum. Não tem mais essa busca, né, de os dois quererem crescer juntos, né? O Sim. que eu estava falando esses dias também é que há pessoas que buscam as experiências e pessoas que buscam criar alguma coisa, né? São dois caminhos bem distintos aí, tá? Sim. Concordo, cara, concordo. Muitas pessoas que chegam com um problema de relacionamento no consultório, eles têm uma característica comum, assim, de pano de fundo. Elas nunca, elas nunca se debruçaram verdadeiramente para poder pensar sobre o que é o relacionamento. É isso. Elas se juntam nesse. Deixa eu ver se vai dar certo. E assim, em alguma dimensão, é sempre uma aposta o relacionamento. Independente se você vai namorar, se vai casar, o que vai acontecer, tipo, é um mar a ser descoberto, a ser desbravado. Não tem garantia. Exatamente, não tem como você saber que vai dar certo, certo? Mas existe todo um processo de você entendendo a finalidade da relação, né? Entendendo o que se busca, o que se quer construir, o que é um relacionamento estável, um relacionamento saudável, um relacionamento maduro, para que se possa, independente do processo que você está, seja no namoro, no noivado ou no casamento em si, que você possa ir construindo a relação em direção a algo, em direção a algo que é isso que eu falei, que seja estável, maduro e saudável. O lance é, por não refletir profundamente sobre o que é a relação, muitas vezes as pessoas acabam entrando na relação não com esse intuito da construção de algo, mas motivada por diversas outras coisas. E eu vou citar algumas aqui que eu também falei em um outro conteúdo ali no meu canal no YouTube, que, enfim, se você está assistindo aqui esse podcast, você pode ir lá se inscrever no meu canal, é gabriel.canachiro. Mas enfim, voltando, que eu falei lá no meu canal, que é, a gente precisa olhar o amor e entender que ele se manifesta de diversas formas. Então existe uma dimensão afetiva do amor, existe uma dimensão do desejo, né? Uma dimensão sexual do amor, existe uma dimensão conceitual, assim, o que é o amor, o que é um relacionamento, certo? E muitas pessoas elas entram na relação a partir só de um desses pontos. Então tem pessoas que começam a se relacionar porque existe um desejo de atração sexual muito grande. Só que não existe uma compatibilidade de valores, não existe uma compatibilidade do que se quer construir em vida. E assim, essa dimensão da sexualidade, ela toma a dianteira da relação e meio que a relação passa a se construir a partir disso. Então é aquele casal que vai lá e arranja, eles brigam muito e resolve tudo na cama, por exemplo, saca? Então, né? Então a sexualidade passa a se tornar um centro de reconciliação, mas a única estrutura onde o relacionamento se constrói, por exemplo. Né? Então, outras pessoas, elas têm essa dimensão mais afetiva. Existe uma carência por trás da construção desse relacionamento. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas, pessoas que,
conhecem uma pessoa e encontram nela referenciais que remetem, enfim, ao pai, à mãe, e, né, elas estão lá querendo reproduzir certas coisas enfim, aí isso toma a dianteira da relação também, né? E outras pessoas, elas se relacionam só com uma ideia de relacionamento. Ah, eu acho que um relacionamento ideal deve ser assim. E aí ela olha para uma pessoa e vê que, mais ou menos tem as características que eu acredito que seja o ideal, e ela acaba investindo a relação só numa ideia de relacionamento, sendo que outras coisas não ficam presentes. Essa dimensão afetiva não fica presente, essa dimensão sexual não fica presente também. Então, assim, a sensação que eu tenho é como se as pessoas começassem a se relacionar meio no improviso, assim, saca? Meio, eu não sei muito bem, eu não sei muito bem como é que faz, enfim, deixa eu aprendendo no caminho aqui, mas não é, e não tem nenhum problema nisso. O problema é, ao longo do caminho, não buscar resoluções, não buscar esse lugar, né? Não buscar a resposta de uma pergunta que nunca deve sair daqui, que é: será que é só isso mesmo? Será que é possível eu extrair mais? Será que é possível esse casamento é, proporcionar mais? Será que é possível eu, enquanto homem, poder proporcionar mais para minha esposa? Poder proporcionar mais para os meus filhos? Enfim. Então isso começa a abrir uma outra dimensão da relação que faz a coisa crescer, faz a coisa ganhar mais corpo, a coisa ficar mais virtuosa de alguma forma, enfim. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente entender que existe uma certa tradição que ela não deve ser descartada, ela deve ser olhada, ela pode ser revisada em alguns pontos que não estejam, enfim, bons, mas ela tem que ser olhada de alguma forma, porque na tradição existe um certo caminho, existe um certo porquê de certas coisas que elas foram testadas pelo tempo e elas permaneceram de alguma forma, certo? Então, enfim, só respondendo aí. Ótimo. Eu tenho um case pessoal, cara, que eu já tive um relacionamento aí dos 14 aos 16 anos, sabe? E se encaixa nisso que você falou, sabe? Com 14, 15 anos, eu não tinha cabeça para nada. Eu não imaginaria que ia estar gravando um vídeo para o YouTube falando sobre relacionamento, sobre esses assuntos que a gente está abordando aqui. Sim. Então, foi de freestyle, assim. Naquela época eu não tinha acesso com ninguém, né? Eu comecei a trocar ideia, e aí vai encaixando uma coisa na outra, né? Já que a gente está aqui, já que a gente se gosta, né? Vamos fazer isso aí. Só que não tem nem direcionamento e nem cabeça para aquilo ali. Cabeça de totalmente imaturo, né? Uhum. E imaginar como que pode construir aquilo, né? E um ponto muito, infelizmente, negativo que eu posso tirar é que eu acabei me retraindo demais, né? Criei Uhum. insegurança no que estava sendo passado ali no dia a dia, entendeu? Meus pais não apoiavam e eu acabei brigando com meus pais, sabe? Só consegui tirar muita coisa disso. O principal é, pô, a gente tem que se valorizar, né? A gente não pode tirar o que a gente defende no, em primeiro lugar e colocar o que a pessoa defende, né? Muito mais quando a gente está se formando ainda, né? Quando a gente está recomeçando alguma coisa, está passando por alguma mudança, entendeu? As pessoas não têm esse peso de falar assim, não, não, para de falar com seus pais, porque eu não falo com os meus, né? Para de ouvir heavy metal, porque eu não escuto heavy metal. E por aí vai, são coisas muito maiores que acontecem. E infelizmente também acontece nos dias de hoje, Uhum. né? Mas, porém, sempre vai ter um começo, né? Relacionamento a gente começa do zero, né? Não é igual um trabalho que a gente fica um tempo numa firma, aí entra em outra firma, a gente vai só continuar o que estava fazendo, né? E também tem pessoas que se relacionam diversas vezes na vida, entendeu? Ou Uhum. pessoas que passam uma década namorando para depois noivar ou já separa, Sim. saca? Então, isso, cara, eu acredito pessoalmente que pode ser parte da cultura também, Hum. né? Colocando.
o símbolo masculino, né? E o símbolo que a gente aprendeu a olhar, né? A gente aprendeu a praticar, saca? Sim, cara. Tem algo que você falou que me chamou a atenção, que é essa coisa do trabalho, né? Que no trabalho a gente muda o ambiente de trabalho, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. E no relacionamento, não. E às vezes a gente se esquece do tamanho do ser humano, né? Realmente conhecer alguém é meio que começar do zero. Porque o ser humano, ele não é previsível. O ser humano é um universo por si só. Um universo de possibilidades que são gigantescas. Então, da mesma forma que o nosso papo aqui, ele vai tocar você de uma forma, ele vai tocar uma pessoa que vai ouvir o mesmo papo de uma forma completamente diferente, saca? Então, existe um tamanho de possibilidade do ser humano que é muito maior. E às vezes a gente entra no relacionamento como se a gente estivesse entrando no trabalho, como se a gente já soubesse o que vai acontecer, como se a gente já esperasse, como se a gente já tivesse um plano pré-determinado de crescimento na carreira, vamos colocar assim, como se a gente tivesse estágios bem definidos, do tipo, eu vou começar como estagiário, depois eu vou ser promovido, efetivado, depois promovido, bababá, babá, e depois eu vou cair sei lá, na presidência da empresa. E isso é um script. E se a gente, como ser humano, se relacionar como se fosse um script, a gente tá, enfim, a gente tá tentando encaixar todo esse essa infinitude de possibilidades da outra pessoa dentro de um modelo que, olha, pode ser que não funcione. Inclusive, a chance de não funcionar dessa forma como a gente projeta é muito grande, sabe? E eu vejo que aí essa é uma certa crítica à tradição também. Eu acho que dentro da tradição a gente vê um script muito bem formatado que as pessoas às vezes acabam se projetando um ideal que não leva em consideração toda essa dimensão humana complexa, enfim, e tudo mais, né? E, enfim, você falou algo, relacionou isso com a figura masculina, e aí eu me perdi aqui. Se você quiser repetir aí, enfim. Não, eu falei sobre a cultura, né? Comentei um pouco sobre isso. Não sei se acompanha o Ícaro de Carvalho, Hum, mas assim, ele pode ser assim um pouco mais de 80% de todas as dúvidas que ele recebe é sobre relacionamento. A queixa da esposa sobre o marido, né? O marido não, ele não corre atrás de trabalho, ele não dá atenção, não me procura. Ele nunca faltou no futebol, mas em casa ele falta, entendeu? E não é só intimamente falando, uhum, sabe? E isso aí eu creio que é a cultura, porque eu vi isso de perto e quase que acontece comigo também, sabe? Porque culturalmente falando, o homem ele é o quê? Ele procura trabalho, aquele trabalho sustenta ele, e ele encontra uma mulher, se casa. Só que quando ele se conforma daquilo ali, quando ele encontra a zona de conforto, né? Meio clichê falar isso, mas existe, né? Ele não tem aquele senso de procurar mais, né? Ele acha que o jogo tá ganho e o jogo estando ganho, a pessoa tem que se conformar também, uhum, né? Falando dentro do relacionamento, pegando a esfera masculina aí, uhum. sabe? Certo, mano. Não, concordo cem por E, e cento. hoje, e hoje o que a gente vê, o que a gente consegue encontrar, como eu falei antes, com facilidade. As pessoas ensinando e até mostrando, pô, o nosso dever é procurar o trabalho, fazer a servidão, né? E não pensar que o jogo tá ganho, né? Uhum, Aquela outra frase clichê também, a paixão acaba, né? E é nessa hora que a gente vê o amor verdadeiro, uhum, sabe? Então, o que mais encarece hoje, pessoal, pessoas jovens da nossa idade aí, um pouquinho mais velho também, é que chega num momento que parece que não precisa mais encontrar o trabalho, tipo assim, ganhar mais grana ou ganhar uma posição diferente,
ou continuar agradando a esposa, a namorada, a noiva, como agradava no começo, sabe? Isso aí, muitas vezes, não vai deixar o cara, assim, na dúvida, indeciso, Uhum. entendeu? Muitas vezes ele vai estar de boa, né? E quando o cara ele tem essa luz, né? E pensa igual você mencionou aqui, aí o jogo é outro, né, cara? Aí ele consegue se reerguer, ele consegue alcançar essa grandeza aí. E o Sim, mano. principal é perceber que não é nada automático, né? Ele percebe que não é automático, ele tem que buscar as coisas e Uhum. continuar melhorando. Não porque ele precisa melhorar, senão a vida dele vai acabar, mas é porque é a linhagem natural da Uhum. nossa vida. Total, velho, total. É, eu vou voltar um pouco no lance do universo interior, assim. Existe uma dimensão da vida que é uma dimensão prática e material, pagar as contas, enfim, sabe? Pô, mudar de casa, cuidar das crianças, enfim, botar comida na mesa e tal, tal, tal. E aí, é como aquilo que eu falei, essa é uma dimensão fora de nós, né? Vamos colocar assim. E muitos homens, eles são estimulados a viver só isso. Então, chega num momento que é isso. Tá, eu já tô pagando as contas aqui em casa, eu já tô botando, já, né? Já eduquei meus filhos, o que que mais essa mulher quer de mim? Fica essa pergunta. Por que que ela não deixa eu jogar meu futebol? Saca? Né? Mas existe uma outra dimensão, né? Uma dimensão interior, e parte disso é uma dimensão moral. Então existe uma pergunta que a gente pode se fazer que é, olha, o que que eu, enquanto homem, posso oferecer de melhor? Posso oferecer mais do que é isso que eu estou oferecendo, mais do que só prover a minha família, saca? Que no fundo prover é só uma parte, é só uma parte do processo. E, enfim, tem tantas outras coisas se crescer, existe um crescimento moral, um crescimento afetivo, um crescimento espiritual, um crescimento intelectual, tantas outras coisas que também, por fazer parte do ser humano, também vão fazer parte do encontro entre dois seres humanos, da relação humana. Então, se eu não considero essas outras partes, as minhas possibilidades de vida elas ficam muito limitadas mesmo. E essa minha limitação enquanto homem, ela pode começar a esbarrar, ela pode não, ela vai necessariamente começar a esbarrar nas vidas que estão ao meu redor, nas vidas que dependem de mim, nas vidas que são intimamente tocadas pela minha presença. E essa presença, ela pode ser uma presença de maior qualidade, certo? E se a gente está se referindo a esses bens interiores, esses bens um pouco maiores, são bens que eles não têm fim, no fim das contas. É sempre possível eu ser um marido melhor, é sempre possível eu entregar mais, é sempre possível eu ser um pai melhor. São coisas sempre possíveis que elas não nos lesam, elas inclusive fazem com que a gente ganhe, com que a gente cresça enquanto ser humano, né? Então, colocar isso em perspectiva enquanto homem pode fazer com que muita coisa mude. Enfim, Ótimo. é isso. Não, você conseguiu resumir, cara, o que muita gente está precisando, né? Eu dificilmente recebo hater, né? Mas eu tenho certeza que a maioria pensa assim, você vai começar com esses papos de coach de novo, Uhum. né? De que a pessoa precisa melhorar, precisa se conhecer e etc. Cara, mas não tem caminho algum que faça com que a gente cresça e perceba esse senso de constância, de, de grandeza mesmo, de alcançar isso, sabe? De melhorar como ser humano e, a partir disso, conquistar as outras coisas, sabe? Perfeito. Vai muito além da vestimenta, do jeito que a pessoa se porta, se a pessoa é mal educada ou não, se é red pill ou não, sabe? Vai muito além disso, né? Então, é essa filosofia aí, muito, vamos dizer assim, que pode fazer com que a gente mude de lugar, entendeu? Que a gente consiga enriquecer o nosso relacionamento, entendeu? Dentro de casa e posteriormente ao redor. Uhum. É isso, velho. 100% de acordo. 100% de acordo. Alguém tem que fazer o trabalho de criar tensão para as pessoas se moverem, certo? Ótimo. É isso. Cara, eu ia perguntar se tem alguma consideração final, mas eu acho que a gente já conseguiu matar a pau aqui, né? Uhum.
Não, eu queria agradecer só, meu irmão. Agradecer e convidar as pessoas que estão vendo a me buscar lá no Instagram, no YouTube também. E se tem algum homem precisando de ajuda em relação a relacionamento, em relação a crise existencial, ansiedade, depressão, entre em contato comigo, que eu apresento o meu trabalho e como que eu trabalho todas essas questões em psicoterapia. Perfeito, mano. Eu que agradeço aí. É uma honra estar aqui com você, falando sobre tudo isso. Então, da mesma forma, a gente vai deixar todos os links do Gabriel aqui para vocês falarem com ele. E o meu também, se você quiser acompanhar a minha jornada aí, quiser tirar algumas dúvidas sobre mentalidade, comportamento, performance, você vai me encontrar aqui, a gente vai conseguir trocar uma ideia e talvez até trilhar um direcionamento mais individualizado. Fechou? Mano, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra. Valeu, monstrão. Obrigado pelo convite. Continua aí que seu trampo sempre me inspira a continuar também. Muito feliz, cara. Valeu. Fechado. Um abraço, meu irmão. É Falou. nóis.